Você acredita que o chuchu é um legume inofensivo, sem gosto, usado apenas para dar volume às refeições? Pois é justamente essa crença que pode estar colocando sua saúde em risco. Existe um erro simples, repetido por milhares de pessoas, que transforma o chuchu em um verdadeiro veneno silencioso. E se você já comeu esse legume achando que era a escolha mais saudável da mesa, pode ter cometido esse erro sem perceber. Hoje, eu vou te mostrar por que o chuchu pode se tornar uma ameaça mortal e como você pode evitar pagar caro por essa distração. O chuchu está em quase toda a cozinha. É barato, acessível, fácil de preparar e aparece em refogados, sopas, saladas, sucos e até em dietas de emagrecimento. Parece um alimento perfeito, poucas calorias, textura leve e a sensação de estar fazendo bem para o corpo. Mas é justamente nessa simplicidade que mora o perigo. Pouca gente sabe que um descuido aparentemente pequeno pode transformar esse legume em uma bomba tóxica dentro da sua casa. Imagine o seguinte: você compra alguns chuchus na feira, usa um ou dois e guarda o restante para depois. Sem perceber, eles ficam esquecidos na fruteira por dias, até começarem a apresentar manchas escuras e sinais de deterioração. Muita gente pensa, não tem problema, basta cozinhar que fica tudo bem. Só que não é bem assim. Em alimentos como o chuchu, que tem alta quantidade de água e baixa acidez, o ambiente se torna perfeito para o desenvolvimento de micro-organismos capazes de produzir substâncias nocivas. E não importa se você vai refogar ou ferver. Em alguns casos, o risco já está instalado. Agora pense nas famosas conservas caseiras. Quem nunca ouviu alguém dizer que fez conserva de chuchu com sal, guardou em um pote de vidro e deixou no armário para consumir aos poucos? Parece uma prática comum e até inofensiva, mas essa é uma das maiores armadilhas. Conservas mal preparadas, sem o devido cuidado na esterilização e na acidificação, podem se transformar em um ambiente perfeito para uma bactéria mortal, o Clostridium botulinum. Essa bactéria é responsável pelo botulismo, uma intoxicação grave que pode levar à paralisia e até à morte. E o mais assustador é que ela não altera o cheiro, o sabor ou a aparência do alimento. Você pode estar consumindo uma conserva aparentemente normal, sem ter a menor ideia do perigo que se esconde ali. E não para por aí. Outro erro frequente é acreditar que lavar rapidamente o chuchu debaixo da torneira já é suficiente para eliminar resíduos. A verdade é que, assim como outros vegetais, o chuchu pode carregar pesticidas e agrotóxicos usados durante o cultivo. Quando ingeridos em pequenas quantidades ao longo do tempo, esses resíduos podem se acumular no organismo, afetando o fígado, os rins e até o sistema nervoso. A longo prazo, isso pode provocar problemas de saúde que muita gente nunca imaginaria associar ao simples hábito de comer chuchu. Existe ainda um detalhe que poucos conhecem. Algumas pessoas apresentam reações alérgicas ou irritações ao manipular ou consumir chuchu cru. A seiva presente na casca pode causar coceira e vermelhidão na pele. Embora pareça algo pequeno, esse tipo de sensibilidade pode ser o primeiro sinal de que o seu corpo não lida bem com determinadas substâncias presentes no alimento. Percebe como um legume considerado sem graça pode esconder riscos sérios? O problema não é o chuchu em si, mas os erros que cometemos com ele. Armazenar de forma inadequada, preparar conservas caseiras sem técnica, consumir quando já está estragado ou ignorar os cuidados básicos de higiene. E é justamente sobre esses erros que eu vou te alertar ao longo desse vídeo. Se esse alerta já chamou sua atenção, eu peço que você clique no like agora mesmo. Isso mostra ao YouTube que esse conteúdo é importante e faz com que mais pessoas tenham acesso a informações que podem literalmente salvar vidas. Aproveita também para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui eu sempre trago verdades que muita gente esconde, mas que você precisa saber para se proteger. O que vou revelar nos próximos minutos pode parecer exagero, mas é totalmente real. O erro que transforma o chuchu em veneno é mais comum do que você imagina. E se você não souber identificá-lo, pode continuar repetindo sem nem perceber. Não subestime o risco só porque estamos falando de um legume barato e presente no dia a dia. Muitas vezes,
as maiores ameaças estão justamente nas coisas mais simples. Então, fique atento. No próximo bloco, eu vou revelar de forma clara e direta qual é esse erro, como ele acontece dentro da sua cozinha e por que ele é tão perigoso para a sua saúde. Você vai se surpreender ao perceber que talvez já tenha cometido esse engano mais de uma vez. Você acha que está seguro quando coloca o chuchu na sua mesa? Então se prepare, porque o erro que eu vou revelar agora é mais comum do que você imagina, e é exatamente ele que pode transformar esse legume em um veneno silencioso para o seu corpo. O perigo começa quando as pessoas resolvem guardar o chuchu da forma errada, ou fazer conservas sem nenhum cuidado técnico. Muita gente acredita que basta cortar, ferver e colocar em um pote com água e sal para estar tudo bem. Mas a realidade é que esse ambiente úmido e pouco ácido é perfeito para a proliferação de uma das bactérias mais perigosas do planeta, o Clostridium botulinum, responsável pelo botulismo. Essa bactéria tem uma característica assustadora. Ela não muda o sabor, não altera o cheiro e nem sempre muda a aparência do alimento. Ou seja, você pode comer um chuchu aparentemente normal, mas que já está carregado de toxinas capazes de paralisar o seu corpo em questão de horas. A intoxicação começa com sintomas discretos, como visão turva ou dificuldade para falar, e pode evoluir rapidamente para a paralisia dos músculos respiratórios. É o tipo de situação que não dá tempo de pensar. Ou você recebe atendimento médico imediato, ou a consequência pode ser fatal. E não é só na conserva que mora o perigo. Quantas vezes você já deixou um chuchu esquecido na geladeira, com algumas manchas escuras, e pensou: "Ah, vou cozinhar, não tem problema"? Esse é outro erro que milhões de pessoas cometem todos os dias. O cozimento até pode matar algumas bactérias, mas não elimina toxinas já produzidas. Isso significa que, mesmo depois do preparo, o risco continua dentro do prato. É como tentar consertar um veneno já pronto. Não tem como reverter. Outro detalhe ignorado por muitos é a higienização. O chuchu, assim como outros vegetais, carrega resíduos de agrotóxicos. Quando você apenas passa uma água rápida, continua levando para dentro do corpo pequenas doses de veneno químico. E a cada refeição, esse acúmulo vai sobrecarregando o fígado, rins e até o sistema nervoso. É uma bomba relógio silenciosa, construída aos poucos. E tem mais. Aquele pote de conserva com tampa estufada, que muita gente abre sem pensar duas vezes, é um dos sinais mais claros de que gases perigosos se formaram ali dentro. Ainda assim, pessoas continuam consumindo por acreditar que é só comer rápido que não faz mal. Esse tipo de descuido é exatamente o que pode transformar um jantar tranquilo em uma corrida desesperada para o hospital. O erro fatal que torna o chuchu um veneno é justamente esse: confiar demais em um alimento aparentemente inofensivo, relaxar nos cuidados e repetir práticas erradas. Guardar por tempo demais, aproveitar partes estragadas, ferver achando que resolve tudo, e principalmente preparar conservas de forma caseira sem conhecimento técnico. É a soma da desinformação com o hábito do "não tem problema" que coloca vidas em risco todos os dias. Se essa revelação já abriu seus olhos, aproveita para deixar o like agora. Isso mostra ao YouTube que esse alerta é importante e faz com que chegue a mais pessoas. E compartilha com aquele amigo ou parente que adora fazer conserva em casa, porque ele pode estar correndo um risco sem saber. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho, porque ainda tem muita verdade escondida na sua cozinha que você precisa conhecer. E presta atenção, porque o próximo passo é entender o que acontece dentro do seu corpo quando esse veneno entra em ação. Vou te mostrar quais são os sintomas mais perigosos, como identificar que algo está errado e quando correr imediatamente para o hospital. Porque o problema não aparece de forma barulhenta. Ele chega em silêncio, e quando você percebe, pode já ser tarde demais. Agora que você já entendeu qual é o erro que transforma o chuchu em uma ameaça silenciosa, é hora de mergulhar no que acontece dentro do corpo quando esse veneno entra em ação. Muitas pessoas acreditam que uma intoxicação alimentar é sempre óbvia: dor de barriga, diarreia, mal-estar imediato. Mas o perigo do chuchu mal armazenado ou mal preparado
é justamente o contrário. Os sintomas não aparecem de forma clara no início e, quando se manifestam, já podem estar em um ponto crítico. O primeiro sinal costuma ser sutil. Uma sensação estranha de fraqueza, visão embaçada, dificuldade para focar em objetos. Algumas pessoas descrevem como se os olhos estivessem pesados, com as pálpebras começando a cair sem explicação. Esse é o prenúncio da toxina botulínica agindo sobre o sistema nervoso. Diferente de uma dor de estômago comum, aqui o problema não está no intestino, mas na comunicação entre os nervos e os músculos. À medida que a toxina avança, os sintomas se tornam mais assustadores. A fala começa a ficar arrastada, engolir se torna difícil, e a sensação de boca seca aumenta a cada minuto. Não é apenas desconforto, é o corpo literalmente perdendo a capacidade de controlar funções básicas. Em seguida, vem a fraqueza muscular generalizada. O que antes era apenas uma fadiga nos braços ou pernas começa a se espalhar, tornando movimentos simples cada vez mais difíceis. É como se o corpo estivesse desligando, pouco a pouco. O ponto mais perigoso acontece quando a paralisia atinge os músculos responsáveis pela respiração. Nesse estágio, a pessoa começa a ter dificuldade de puxar o ar, sente falta de oxigênio, e se não houver intervenção imediata em um hospital, com suporte respiratório, o desfecho pode ser fatal. É esse o grande perigo do botulismo. Ele mata em silêncio, sem dar tempo para pensar ou tentar soluções caseiras. E o pior é que nem sempre as pessoas associam esses sintomas ao que comeram. Quantos pensariam que um simples chuchu em conserva, aparentemente normal, poderia causar tamanha destruição? É por isso que tantos casos acabam diagnosticados tardiamente, quando o corpo já está em estado crítico. Mas não é apenas o botulismo que deve preocupar. Quando o erro está ligado ao consumo de chuchu contaminado com pesticidas ou fungos, os efeitos também são devastadores, ainda que diferentes. Nesse caso, os sintomas surgem como náusea intensa, vômitos, diarreia persistente, dor abdominal e, em casos graves, desidratação severa. Se a intoxicação química for mais prolongada, o corpo começa a dar sinais de sobrecarga no fígado e nos rins, fadiga constante, urina escura, olhos amarelados. Esses sinais, muitas vezes ignorados, revelam que o corpo está sofrendo silenciosamente, corroído pelo acúmulo de substâncias tóxicas. Outro detalhe que pouca gente comenta é a reação alérgica que algumas pessoas podem ter ao consumir chuchu cru. Em certos casos, a seiva presente no alimento pode causar irritação na boca e na garganta, levando a coceira, vermelhidão e até dificuldade para respirar. Embora seja mais raro, ainda é um alerta de que o chuchu não é tão inofensivo quanto parece. O mais assustador é perceber que todos esses sintomas, do mais leve ao mais grave, começam com um erro que parecia pequeno. Comer aquele pedaço de chuchu meio passado, abrir um pote de conserva estufado, confiar que cozinhar resolveria o problema. Esses hábitos se repetem todos os dias em milhares de lares, e só quando o corpo começa a falhar é que muitos percebem a gravidade da situação. E é por isso que esse alerta precisa ser levado a sério. Não espere sentir os sintomas para acreditar no risco. Entenda, o chuchu só é seguro quando armazenado e preparado da forma correta. Qualquer descuido abre espaço para que toxinas invisíveis façam seu trabalho mortal. Se essas informações estão te deixando mais atento, deixa o like agora mesmo. Isso ajuda a espalhar esse alerta e pode impedir que alguém próximo a você sofra as consequências desse veneno silencioso. E aproveita para se inscrever no canal, porque ainda tem muito mais que você precisa saber para proteger sua saúde e da sua família. E no próximo passo, eu vou te mostrar como se proteger de verdade. Quais são as práticas seguras para armazenar, higienizar e preparar o chuchu sem correr riscos? Porque informação sem ação não adianta. Saber o perigo é importante, mas só vai fazer diferença se você aprender como neutralizar esse risco antes que ele chegue ao seu prato. Atenção máxima agora. Se até aqui você já entendeu o perigo, chegou o momento mais importante. Como se proteger de verdade e garantir que o chuchu não se torne um veneno dentro da sua casa.
O primeiro passo é nunca confiar em conservas caseiras feitas de qualquer jeito. Vegetais como o chuchu precisam de condições específicas para serem armazenados com segurança. Isso significa que não basta ferver e fechar o pote. Sem a pressão adequada, sem a acidez correta e sem higiene rigorosa, o risco continua ali, esperando a oportunidade de atacar. Se você gosta de fazer conserva, saiba que o método seguro envolve acidificação suficiente, geralmente com vinagre, além do uso de panela de pressão própria para conservas, que atinge temperaturas capazes de eliminar os esporos da bactéria que causa o botulismo. Qualquer improviso fora dessas regras transforma o pote em uma armadilha. E mesmo seguindo todos os cuidados, se a tampa estufar, se o líquido ficar turvo ou se houver qualquer sinal estranho, o único destino é o lixo. Consumir não é uma opção. Outro cuidado essencial é na hora de guardar o chuchu fresco. Nunca deixe o legume exposto em locais quentes por muito tempo. O ideal é mantê-lo em geladeira, de preferência dentro de embalagens limpas e bem vedadas. E atenção! Chuchu murcho, com manchas escuras ou cheiro alterado, deve ser descartado imediatamente. Não existe essa de cortar a parte ruim e aproveitar o resto. O alimento inteiro já pode estar contaminado por micro-organismos invisíveis. Na hora de higienizar, não confie apenas em passar uma água rápida. Use uma escovinha própria para vegetais e lave sob água corrente, removendo toda a sujeira da casca. Depois, deixe de molho em uma solução adequada, como água clorada ou bicarbonato, para reduzir a carga de resíduos e agrotóxicos. Esse simples cuidado já elimina uma boa parte dos riscos que a maioria das pessoas ignora. E mais, nunca armazene chuchu cru já cortado fora da geladeira. Esse hábito que muitos fazem para adiantar o preparo é um convite para bactérias se multiplicarem. O correto é cortar apenas na hora do consumo, e se sobrar, guardar em recipiente limpo, fechado, dentro da geladeira, consumindo no máximo em até 2 dias. Depois disso, o risco cresce rapidamente. Outro ponto importante é saber reconhecer sinais de perigo no alimento pronto. Conservas que apresentam formação de bolhas, líquido turvo, cheiro ácido demais ou tampa estufada devem ser descartadas na hora. Não arrisque. É melhor perder um pote de conserva do que arriscar sua saúde ou a vida de alguém da sua família. Se você compra chuchu em feiras ou supermercados, dê preferência aos que têm casca firme, sem manchas escuras, sem partes moles e sem rachaduras. Esses detalhes podem parecer bobos, mas são justamente eles que fazem a diferença entre um alimento seguro e um risco disfarçado. E lembre-se, cozinhar ajuda, mas não resolve tudo. Se o chuchu já está estragado, cozinhar não vai apagar o problema. A toxina botulínica, por exemplo, pode resistir mesmo após o preparo em casa. Por isso, o foco deve ser sempre na prevenção. Você pode até pensar que isso é exagero, mas basta um único descuido para transformar uma refeição simples em uma tragédia. E é exatamente por isso que esse alerta é tão importante. Se você se preocupa com a sua saúde e com quem você ama, leve esses cuidados a sério. Agora, se essas dicas já estão mudando a forma como você olha para o chuchu e para outros alimentos, deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal. Assim, você continua recebendo conteúdos que ninguém mais te conta, mas que fazem toda a diferença na sua segurança. E se prepare, porque ainda falta um passo final. No encerramento, vou expor os maiores mitos sobre o chuchu, mostrar por que muita gente subestima o perigo e reforçar como pequenas atitudes podem ser a linha entre a vida e a morte. Fica comigo até o fim, porque a verdade completa ainda vai ser revelada. Muita gente vai dizer que tudo isso é exagero. Ah, chuchu nunca faz mal, é só um legume sem gosto. Esse é o primeiro mito que precisa ser quebrado. O chuchu pode sim fazer mal, não por natureza, mas pelo erro humano. A falsa ideia de que ele é inofensivo faz com que as pessoas relaxem nos cuidados, deixem conservas mal preparadas no armário, consumam pedaços estragados ou ignorem sinais claros de perigo. E é exatamente essa confiança cega que abre a porta para o veneno agir em silêncio. Outro mito perigoso
é acreditar que ferver o alimento resolve qualquer problema. Essa é uma das maiores armadilhas. O calor pode até eliminar algumas bactérias, mas não neutraliza toxinas já formadas. Ou seja, se o chuchu foi mal armazenado e a toxina já está presente, não adianta cozinhar. Ela continuará ali, pronta para atacar. Essa crença equivocada leva muitas pessoas a consumir algo que já deveria ter sido descartado. E não podemos esquecer daquela ideia popular. Se cortar a parte ruim, o resto está bom. Esse é um hábito comum, mas extremamente arriscado. O alimento já está comprometido como um todo, mesmo que só uma parte aparente o dano. O chuchu é altamente suscetível à proliferação de micro-organismos por causa da sua alta quantidade de água. Então, quando uma parte apodrece, o risco já se espalhou por dentro, invisível aos olhos. Outro engano muito repetido é achar que intoxicações graves só acontecem em grandes indústrias e que a comida feita em casa é sempre mais segura. Isso é um erro. Muitos surtos de botulismo e intoxicações alimentares têm origem em conservas caseiras preparadas sem os devidos cuidados. O fato de ser artesanal não torna o alimento mais seguro. Pelo contrário, a falta de controle e esterilização adequados aumenta ainda mais o risco. E talvez o mito mais perigoso de todos seja o da autoconfiança. Se fosse tão grave, eu já teria passado mal antes. Essa frase já deixou muita gente em apuros. O problema não é a frequência, e sim a gravidade. Talvez você tenha dado sorte até agora, mas basta um único pote contaminado, uma única refeição feita da forma errada, para colocar a sua saúde em jogo. Agora você já sabe. O verdadeiro veneno não é o chuchu, mas os erros que cometemos com ele. Descuido, desinformação e excesso de confiança são a receita perfeita para transformar um alimento saudável em um risco mortal. Por isso, toda vez que for preparar, armazenar ou consumir, lembre-se do que ouviu aqui hoje. Pequenos detalhes podem salvar você e a sua família de uma tragédia. Se esse vídeo abriu os seus olhos, deixa o like agora mesmo. Compartilha com alguém que precisa conhecer essa verdade e se inscreve no canal. Quanto mais gente souber desses riscos, menos chances teremos de ver histórias de pessoas surpreendidas por algo que poderia ter sido evitado. A verdade é que a sua cozinha pode ser um lugar seguro ou um campo minado, e a diferença está em como você lida com os detalhes. Agora é com você. Escolha a prevenção, escolha a informação e nunca mais repita o erro que pode transformar o chuchu em um veneno para o corpo.